Bom dia, primeira série do ensino médio, aula de hoje do dia 23 de março de 2020, e nós vamos falar do capítulo 4. O capítulo 4, ele tem como título a cartografia e as representações do espaço geográfico. Bom, a cartografia é a ciência que estuda os mapas, portanto, ela é essencial para o estudo da geografia. Os mapas, eles são construções humanas, e como tal, são carregados de ideologias. Tanto é que ao longo da história da humanidade, nós tivemos várias maneiras de representar os mapas. Se eu pegar o mapa da pré-história, por exemplo, qual era o maior objetivo do homem daquele período? A sobrevivência. Já que era a sobrevivência o seu maior objetivo, nos mapas deste período nós vamos ter a localização de água, a localização de comida. Se eu pegar o mapa da Idade Média, por exemplo, quem é que mandava naquele período? Quem é que norteava todo o pensamento da sociedade? A igreja. Então o mapa ele vai trazer consigo características da Igreja Católica, que era aquela que quem mandava no mundo naquele momento. É a partir do século XV que o mapa ele vai começar a ter grandes modificações. Porque entre os séculos XV e o século XVI, a Europa Ocidental, que era aquela que mandava no mundo naquele momento, estava em busca de novos mercados consumidores, estava em busca de matérias-primas. Então a cartografia ela passa a ser desenvolvida porque a partir deste momento eu preciso mapear o meu planeta para que eu possa localizar aquilo que eu necessito. A partir do século XIX, nós vamos ter uma grande evolução, que seria as fotografias aéreas, que são imagens tiradas de avião, de balão, de helicópteros, onde foi possível mapear um pouco melhor o espaço geográfico, embora de uma maneira reduzida, visto que a fotografia ela não consegue captar um espaço extremamente amplo. É a partir do século XX que a grande evolução na história da cartografia ocorre, porque a partir desse momento nós começamos a utilizar a tecnologia de sensoriamento remoto, as SIGs. A partir daí, as imagens de satélites, as imagens de radar, elas passam a dominar o mundo e passam aí a mapear todo o espaço terrestre. Como eu falei de início, o mapa ele é uma construção humana e, como tal, carregado de ideologia. Para que eu possa planificar o mapa, visto que o nosso planeta é de uma forma geóide ou uma forma quase que uma esfera perfeita, é necessário utilizar a projeção cartográfica. Essa projeção ela é cheia de informações, porque não tem como você pegar uma figura parecida com uma esfera, numa figura plana, sem provocar deformações. Quanto às deformações, as projeções elas podem ser equidistante, conforme e equivalente. Qual seria a diferença de uma para outra? Bom, as projeções equidistantes, ela deforma as áreas, porém, ela preserva as distâncias. O que seria isso? Se eu quero saber a distância real entre um país e outro, entre uma cidade e outra, eu preciso de um mapa equidistante, porque as distâncias entre um e o outro estarão preservadas. Agora, se eu quero ver a forma de um determinado local, eu preciso pegar a projeção conforme, porque as formas elas estarão preservadas. Agora, se eu quero saber o tamanho, a proporção de um determinado país, ou saber quem é maior e quem é menor, eu preciso pegar uma projeção equivalente. As formas dos mapas, elas também variam bastante. Então, dentro das projeções, eu vou ter a projeção cônica, eu vou ter a projeção cilíndrica e eu vou ter a projeção azimutal. O que seria a projeção cônica? Cônica é como se fosse aquela casquinha de sorvete. Porém, nessa projeção cônica, eu vou privilegiar as médias latitudes. Então, se eu quero representar a Europa, por exemplo, eu vou utilizar a projeção cônica, porque ela vai privilegiar essas áreas. Se eu quero projetar as regiões polares, eu vou pegar a projeção azimutal ou plana. O que seria a projeção azimutal ou plana? Se eu pegar uma esfera molhada, uma bola, por exemplo, e tacar na parede, vai ficar aquela mancha na parede, certo? Na projeção azimutal ou plana, é essa mesma sensação que nós temos, onde nós privilegiamos as regiões polares do nosso planeta. Já a projeção cilíndrica é aquela que nós mais vemos aí quando nós queremos representar o mapa mundi, porque ela vai privilegiar as latitudes próximas aí à linha do Equador. Quando nós falamos em leitura cartográfica, nós falamos na leitura dos mapas.
Existem dois tipos de mapas. Existem os mapas básicos, que seria o mapa político, o mapa físico, e existem os mapas temáticos, que são todos aqueles que têm um título específico. Por exemplo, mapa da pandemia do coronavírus. Então é um mapa bem específico. Bom, o mapa, ele é como se fosse um livro, ele é como se fosse um texto, e como tal, eu posso buscar uma série de informações nele. Mas para isso, ele precisa ter alguns critérios. Ele precisa ter um título, eu preciso saber do que se trata aquele determinado mapa. Além de um título, eu preciso ter a legenda. Eu preciso saber o que representa aquela determinada cor, o que representam aqueles pontinhos, o que representa cada um daqueles ícones que estão dentro do mapa. Eu preciso ter a orientação. Normalmente os mapas estão orientados no ponto cardeal norte. Eu preciso ter a escala. Quanto que aquele mapa ele foi reduzido para que coubesse naquela folha de papel. Eu preciso ter uma fonte. Quem é que construiu aquele mapa? É confiável aquele mapa? Normalmente os mapas brasileiros, eles têm como fonte o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido com a aula de hoje e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Boa semana a todos!